Um salve das Brandão. E aí, galera, hoje a gente vai falar um tema que vai envolver família e principalmente como ela se assumiu. Sei. Então, bom, assim que eu soube o que eu realmente queria pra minha vida, porque eu acho que a gente demora um tempo pra saber o que a gente realmente quer. Sim, né? Eu cresci na primeira coisa, tipo, ai, é isso que eu quero. As coisas com o tempo às vezes mudam. Então, e assim, eu acho que a gente só deve contar realmente pros nossos pais quando a gente tem a certeza daquilo que a gente quer pra nossa vida. Em relação a tudo mesmo. Sim. Não existe momento nem certo nem errado. Como muitas pessoas falam, ai, você tem que tem um momento certo. Não. Tem um momento, o momento certo é quando você tá preparado. Exatamente. Se você tá preparado pra contar e pra assumir todas as consequências que vai vir, que vai surgir, aí você chega e conta. Sim. E assim, a primeira. Porque assim, eu me assumi muitas vezes pra minha mãe. Muitas. Até Minha ela mãe cair é na assim, real. você bate sempre na mesma tecla, mas ela Exatamente. não vai. E a primeira vez que eu cheguei em casa, eu lembro até hoje, eu tava voltando da escola, eu falei assim, mandei mensagem pra Amanda, eu falei assim, hoje eu me assumo pra minha mãe. Não, mas eu nem sabia também, ela contou pra mim no dia assim. Aí a Amanda falou assim, como assim, meu, você vai se assumir pra minha mãe? Você sabe que minha mãe não aceita muito. Aí eu falei, Amanda, isso tá me incomodando, eu preciso tirar isso de mim. Aí beleza, eu e a Amanda sentada na cozinha esperando minha mãe chegar. Na hora que minha mãe chegou, o coração já... Aí eu falei assim, Amanda, é agora. Aí, Gente, eu juro que não foi por mal. Eu juro que foi na maior inocência. Aí minha mãe chegou e tal, eu falei assim, mãe, eu preciso conversar com você. Aí eu já comecei a chorar. Aí minha mãe, que foi, menina? Que Só que aconteceu? ela tava enrolando muito, tipo, ela tava daquela pessoa assim que ela não queria falar, ela queria desistir, entendeu? Abandonar no meio do caminho, Porque já tinha dado meio caminho andado. Porque eu estava com muito medo, eu não sabia do que podia acontecer, o que podia acontecer naquela hora, eu não sabia. Aí, a bonitinha aqui já falou, mãe, a Aline é sapatona. Meu, ela não deixou eu respirar, ela não deixou a minha mãe analisar situações pra saber o que tava acontecendo. Mas ela só chorava, entendeu? Tipo, eu achei que se eu contasse, assim, por ela, ou se eu desse um passo mais pra frente, assim, eu já iria dar grande parte, então depois era só o resto. Que era bastante coisa, mas eu não tinha noção. Só que ela também não tinha noção de que seria um baque pra minha mãe falar assim, pum, na tecla. Ela não tinha noção. Até porque ela tinha o quê? Uns 8 anos? 9, por aí. Ela tinha mais ou menos essa idade. E eu fui mais louca de ter chamado ela pra conversar, todo mundo junto. Não, mas é porque eu não tinha muita noção. Tipo, ela... Pra mim, eu também nem sabia direito o que era, então... Então ela falou mesmo, foda-se, entendeu? Foda-se se a Aline morreu hoje, foda-se, tô nem aí, eu contei pra minha mãe. Aí eu só sei que minha mãe falou que ia mudar de cidade, porque eram as amizades que estavam causando isso, que não sei o quê. Meu, eu só sei que eu passei mó barra. Aí eu arrumei um amigo pra trazer na minha casa. E eu falei, você vai... Eu lembro, gente, desse dia. Tava todo mundo na cozinha fazendo janta. Aí daqui a pouco a Aline chega assim com o menino, né? Aí ele foi pedir a Aline namoro pra minha mãe. Aí, tipo, aí minha mãe falou assim, agora, né, minha filha tá nos trilhos. Tipo, vai começar com o menininho, namorar, né? Quem disse? Aí ele me pediu em namoro e tal, e eu, né, super feliz. Mas por dentro, só por Deus. Aí, beleza. Passou uns dias, tal, né, não sei o quê. Aí minha mãe descobriu que eu tinha ficado com uma menina. Aí minha mãe já virou cão, falou um monte pra mim e pra minha irmã, que minha irmã era cúmplice. Não, porque minha mãe, ela sempre foi daquelas pessoas assim, que ela sabia, só que ela não queria acreditar que fosse aquilo mesmo, entendeu? Tipo, Sim. ela, a esperança dela era que a Aline achasse um boy, casasse, vivesse... Feliz pra sempre, tivesse um Feliz pra filhinho. sempre. Não que a gente não pode ter, né? Porque a gente pode, né? Existem vários meios. Existem vários meios. Aí, então, tipo assim, foi muito complicado. Só que aí, depois, né, eu comecei a namorar, né, com a pessoa que eu tava esses tempos. Aí, como a minha mãe já conhecia a família dela, minha mãe já sabia quem era ela,
A minha mãe, eu contei pra minha mãe, cheguei a contar pra minha mãe. E aí minha mãe meio que respeitou. Ela não aceitou, mas ela respeitou. É que ela respeita. Digamos que não é assim uma aceitação, mas ela Sim. respeita muito. Sim, então, tipo assim, a pessoa vinha aqui, dormia na minha casa, ficava aqui. Então, tipo assim, a minha mãe, ela soube lidar com a situação. Só que assim, eu respeitava muito a minha mãe. Eu sempre respeitei muito a minha mãe, ela sabe disso. Sim. Que eu nunca fiz nada perto da minha mãe, porque não é da minha índole, sabe? Eu não me sinto à vontade fazendo as coisas perto da minha mãe. Então... Eu acho que a gente tem que ter respeito. Né? Exatamente. Da mesma forma que minha mãe me respeita, eu tenho que respeitar ela também. Sim. Aí, tipo assim, depois disso, beleza. Aí, antes de eu contar pro meu pai, né? Rolou aquela fofoca lá, que o cara chegou no meu pai pra falar que me viu ficando com uma menina. Gente, assim, ó, meu pai, ele tem muito conhecimento por aqui, né? Muito, tipo, muito mesmo. Então, toda a família sabia, não tinha aquela coisa assim, ai, nossa, não, todo mundo sabia, tava estampado aqui, escrito na cara. Sapatão. Brincadeira. Mas então, tipo assim... Com fundo de verdade. Todo mundo sabia. Só que aí ele chamou eu e a Amanda na casa dele. Eu lembro como se fosse hoje. Aí ele falou assim, Aline, eu fiquei sabendo disso. E se for verdade, você vai direto pra Palmas. Porque tudo do meu pai era assim. Gente, ó, A gente cagava errado. Vai pra Palmas que você vai cagar certo. eu sempre tive muito medo, tipo, de acontecer assim, né? A gente viajar, né? Meu pai comprar a passagem só de ida e na hora de voltar... E na hora de voltar, ficar lá pra sempre. Porque o sonho dele sempre foi que a gente morasse pra lá. Sim. Só que a gente nunca foi, né? Então, aí, tipo, depois daquele dia eu fiquei com muito medo. Eu falei assim, se eu contar pro meu pai não vai me aceitar. Aí a Amanda, calma. Então, tipo assim, ela sempre foi a que me ajudou muito em relação às coisas. Ela sempre me ajudou muito. E aí, quando foi ano passado, aconteceu umas coisas na minha vida. Vai fazer um ano. Que eu tive que tomar coragem de contar pra ele. E aí... eu falei, eu sei que eu tenho minha mãe, eu sei que eu tenho minha irmã. Então, chegou a hora de eu contar. Eu que vou sofrer as consequências. Querendo ou não, a família, ela dá totalmente apoio. Independente do que acontece, a família vai ser que sempre vai estar do seu lado. Sim, aí teve um dia que eu saí da escola mais cedo. Eu falei, é hoje? Vai ser hoje. Mandei mensagem pro meu pai. Pai, desce aqui que eu quero falar com você. Aí ele desceu, a gente entrou numa salinha. Aí eu falei assim, pai... você sabe que muitas pessoas já chegou pra te avisar que eu gosto do mesmo sexo. E sim, é verdade. Mas eu vou te respeitar sempre, como eu sempre te respeitei. Eu nunca faltei de respeito com você. E eu espero que você me respeite. Eu não quero que você me aceite. Eu quero que você me respeite da mesma forma que eu vou te respeitar. Aí ele falou coisas absurdas pra mim naquele dia que... eu não quero comentar aqui porque eu sei que eu vou começar a chorar. Então, eu ouvi muitas coisas absurdas do meu pai que eu não queria ter escutado. Eu não precisava ouvir naquela hora. Talvez se ele ficasse quieto e não falasse nada, eu sairia dali não tranquila, mas eu sairia menos pior. Então eu tava indo trabalhar e eu chorava e eu liguei pra minha mãe. Mas o foda é que assim, ela não avisou ninguém. Tipo, ninguém. Realmente, ninguém. Só mandou mensagem explicando o que tinha acontecido e sumiu. Sim, sumiu. Simplesmente ela sumiu. Entendeu? A gente ficou louca, né? Aí eu liguei pra minha mãe, pelo amor de Deus, eu me assumi pro meu pai, como foi? Aí eu falei pra minha mãe começou a chorar no telefone, porque foram coisas que eu não esperaria, mas já esperando, porque meu pai era muito difícil, ele tem muito preconceito. Eu acho que a gente esperava até um pouco mais. Né? Até a gente esperava bem mais do meu pai, ele até surpreendeu a gente. Mas assim... no começo foi um baque. Tipo, foi um baque pra meu pai família foi parar no toda. hospital. E assim, eu lembro como se fosse hoje. Meu pai foi parar no hospital, meu irmão chegou aqui em casa e falou assim: se acontecer qualquer coisa com meu pai, você é a culpada. E aí a gente vai cobrar de você. Aí foi aonde eu comecei a me desesperar e eu pedia pra Deus,
não deixa nada acontecer com meu pai. Sim, porque meu pai, a criação do meu pai sempre foi uma criação, digamos que bruta, tipo, teve aquela coisa de afeto, então meu pai é uma pessoa muito fria. E aí... Muito preconceituosa em relação a essas coisas. Muito. Acho que hoje, não tanto, porque ele tem uma filha, e querendo ou não, acho que o amor que ele sente por ela ultrapassou tudo isso. Sim, e aí, foi... Nesse dia, eu acho que Deus me ajudou muito, porque eu pedia muito pra Deus, não deixa nada acontecer com meu pai. Porque eu não sabia o que as pessoas iriam fazer comigo se acontecesse alguma coisa com ele, porque, tipo, falaram que ele foi no hospital por conta de mim, porque ele tava muito mal por conta do que eu falei pra ele. Sim. Então, ali era só Deus e eu. Era Deus, cuida do meu pai, não deixa nada acontecer. E nada aconteceu, graças a Deus. Amém. E depois de um tempo os dois voltaram a se falar. Graças a Deus também, mas eu já passei por muita coisa que, assim, a gente resumiu aqui um pouco. Sim. E a gente nunca teve uma relação tão boa assim, tipo, com o meu pai. Então... Mas a gente ama ele Eu amo muito meu incondicionalmente. pai. Independente de tudo que já aconteceu, eu tenho um amor enorme por ele. Ela também. Sim. Porque, querendo ou não, gente, família, como eu disse, é tudo. No momento Sim. que você mais precisar, eles que vão estar lá pra te erguer uma mão e ajudar no que for preciso pra você. E eu sofri muito, até apanhar eu apanhei de família. Eu não gosto nem de lembrar desse dia, porque... Foi um dia, tipo, muito... enfim, gente. Foi muito complicado, coisa que mas... no final acabou, tipo, tudo muito bem. Exatamente. E uma dica que eu dou pra todo mundo. Quando você estiver preparado, certeza do que vocês realmente querem, aí sim vocês vão lá, chega, fala, e tudo com calma, porque independente de qualquer mãe, qualquer pai, sempre vai ser um baque. Vai, porque não é fácil pra família, né? Venhamos e convenhamos, não é fácil pra família. Então, assim, da mesma forma que não é fácil pra gente, que escolhemos isso, não que a gente escolheu isso pra nossa vida, mas é o que a gente é. Só que as pessoas não aceitam a forma que a gente quer viver. E nunca esconda quem você realmente é por causa de ninguém. O importante é você ser feliz. E consideramos justa toda forma de amor, Exatamente. Independente do que for. Porque muita gente coloca preconceito em tudo. Mas se você tá feliz no que você tá fazendo, de resto, nada interessa. Exatamente, meu. Entendeu? E uma coisa que eu vou falar, quem precisar de conselho, conversar qualquer coisa, pode chamar eu ou ela no direct, em qualquer rede social, que a gente tá aqui, ó. Que a gente tá aqui pra conversar. Dar conselho, o que for. E é isso, né? Então, porque a gente passou muita coisa já, né? E ela conviveu comigo, ela sabe como que foi difícil. Então, se você quer conversar, se você quer desabafar, se você tá passando por uma coisa e você não sabe como tirar aquilo de você, chama a gente no direct, pede o nosso WhatsApp, sei lá, faz qualquer coisa. Que a gente tá Mas aqui. A gente vai conversar com você, a gente vai dar ouvidos pra você. Porque tem gente que se prende muito naquilo, que tem medo de falar, que não tem ninguém pra soltar aquilo. Então, se você tiver afim, sei lá, de conversar com a gente, pode chamar a gente, que a gente vai dar a total moral pra vocês. E é isso. E só mais um recadinho, antes disso tudo, dessa história triste, mas feliz no final. Porque agora eu sou sumida pra família toda, graças a Deus. Não preciso mais me esconder, sair do armário totalmente. Isso é verdade. Só mais um recado. Se o canal bater 500 inscritos, eu vou fazer uma tatuagem. E é o que vocês escolherem. Qualquer bosta. Sim, só que a gente vai fazer um vídeo surpresa e isso vai ser comigo. Exatamente. Pra gente decidir, ver a tatuagem tudo certinho. E a gente vai fazer um vídeo, porque vai ser até uma surpresa pra ela. Vocês vão decidir a tatuagem com ela. Mas isso, se bater 500 inscritos em 2 meses. Vou dar 2 meses, tá bom? Sim. Acho que já tá um período bom. Então, eu vou fazer qualquer tatuagem que vocês escolherem. Não grande, não vou fazer uma coisa exagerada. Vai ser uma coisa pequena. Vai ser uma coisa pequena, mas eu vou fazer. Então, compartilha com os amigos, curte o vídeo se vocês gostaram, se inscreve no canal. Ativa o Deixa sininho seu lá. like e
É nóis. Chama os amigos pra se inscrever também, hein? Porque eu quero fazer essa porra dessa tatuagem. Tomara que não seja uma tão ruim. Pelo amor de Deus, vão ter dó de mim, hein? E é nóis. Dó não, Falou. gente.